Olá, eu sou Bruna Van Der Kock e hoje a gente vai tratar dos processos identitários. Se eu perguntar para você qual a sua identidade, possivelmente você vai tirar o seu RG do bolso e vai me mostrar. Mas é dessa identidade que a gente vai cuidar ou conversar sobre hoje? Não, essa também é a sua identidade, porque nessa identidade consta sua data de nascimento, onde você nasceu, quem são seus pais, outras tantas informações que fazem de você um cidadão, um indivíduo. Essa identidade significa uma identidade civil. Vamos partir da pergunta, sua identidade de formação, quem é você? Quem é você no meio social que você transita? Quem é você no meio do seu trabalho, na sua família, nos seus amigos? Quem é você? E como essa identidade se formou ao longo dos anos? É disso que a gente vai conversar um pouco hoje. Quem é você? Se você tivesse que se descrever, como você se descreveria? Eu sou Bruna, eu tenho cabelo ondulado, bem pro louro, a pele parda, eu tenho 1,65 m, essa sou eu? Essa sou eu fisicamente. Mas é disso que trata a identidade? Também. A identidade é um complexo de questões físicas, documentais, mas antes de qualquer coisa, ela é uma construção social. Se identidade é uma construção social, a gente parte do princípio que a gente nasce, a primeira sociedade a qual a gente está inserida é a nossa família. Através das pessoas que estão junto ali na nossa família, pai, mãe, tio, avós, às vezes a gente vive numa vila de família, né? Casas muito próximas e tudo mais, primos, e sua infância é passada ou é construída naquele ambiente, onde às vezes quem toma conta de você à tarde para sua mãe trabalhar é sua avó ou sua tia, você vai à escola ou não, dependendo da sua idade. Ohana. Sai de perto dela. Não! O que você disse? Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar ou esquecer. E vocês, quem são? Esta é a minha família. Eu achei sozinho. Eu que achei. É pequena e incompleta, mas é boa. A partir desses dados, você começa a se constituir como indivíduo. Com o passar do tempo, você vai formando inconsciente, vamos pensar assim inicialmente, essa identidade. Quem você é. Quem você é, inicialmente, é fruto da onde você está, de quem você convive inicialmente, sua família. A partir do momento que você começa a ir para a escola, ou antes da escola, vamos pensar assim, a partir do momento que você começa a ir para a rua brincar, se você teve essa possibilidade de ir para a rua brincar antes de ir para a escola, antes dos 6 anos ou antes da creche e tudo mais, você tem os seus amigos ali da rua. Essa identidade também se forma a partir dessas relações. Você vai para a escola, deu o seu tempo de escola, você vai para a escola. Então, na escola você tem um outro grupamento social, que são os professores, que são seus amigos, pessoas da cantina, as merendeiras que a gente, tem paixão. Para além disso, ali é uma comunidade social. E quando a gente cresce, se torna adulto, a gente vai estar inserido em alguma
comunidade social, trabalho, escola, universidade, faculdade. A nossa identidade social ou individual, ela é a soma de tudo que a gente recebeu e recebe de todas essas comunidades que eu citei. Eu sou a soma, primeiro, daqueles que vieram antes de mim, os meus avós, que eu tive muito contatos, os meus pais, os meus primos, a minha irmã. Eu sou a soma disso, mas eu também sou a soma das escolas que eu estudei, dos amigos que eu fiz, olhando aqui atrás, dos livros que eu li, das pesquisas que eu desenvolvi. São múltiplas identidades? Não. É uma identidade com múltiplos aspectos. Quando a gente trata de identidade, ela não é uma coisa fixa. Ela não é uma coisa, minha identidade está pronta, assim como o RG, está ali, o número é aquele e ponto. Não. A identidade é uma coisa que ela pode se modificar ao longo do tempo. Eu posso não gostar de ler quando eu sou adolescente, mas eu já tenho minha identidade ali. E quando eu, por acaso, vir a entrar na universidade ou vou fazer um curso técnico, algum curso que dependa da leitura, eu posso adquirir o gosto pela leitura. E não só ler livros que são pedidos, mas eu começo a ler livros que me interessem. E essa identidade, ela está em constante mutação, ela está em constante movimento, a partir das nossas interações sociais, ok? Se a nossa identidade, ela tem a ver com todos esses meios que eu citei, a gente volta então agora, a nossa identidade RG é o símbolo da nossa cidadania, é o que nos torna cidadãos com direitos e deveres numa sociedade civil, é o que nos constitui fisicamente e que nos faz responder judicialmente, civil, que a gente pode ser preso, que a gente pode ser convocado para ser júri, ser convocado para as mesas de eleição. A partir disso e também com isso, nos fazem ter direito ao voto, nos fazem poder, nesse momento, decidir em quem votamos, por que votamos, escolher esse voto. O regime que hoje nós vivemos é a democracia, onde o cidadão diretamente escolhe em quem vai votar. Isso é o cidadão pleno de sua consciência. É o exercício pleno de sua cidadania. É esse termo geral que nos torna cidadãos. Ainda falando sobre a cidadania, além de ser esse cidadão com direitos e deveres, somos nós que movimentamos essa sociedade civil, religiosa, cultural, que é o que a gente vai lidar mais aqui, que a gente movimenta e traz processos através das memórias, das identidades, das culturas, de todo esse conhecimento para a formação da nossa nacionalidade. É isso que faz nós termos a cidadania brasileira, termos essa cultura nacional. E aí a gente vai entrar num texto de Paulo Freire, que diz assim: a consciência do ser humano como incompleto, inacabado, que resulta em uma busca constante pelo que julga faltar em sua reflexão sobre si mesmo para alcançar a perfeição. Eu pergunto para vocês, o que é identidade então? Essa é uma pergunta para a gente refletir até o final desse encontro, da gente pensar quem somos nós a partir dessas identidades que eu levantei aqui. E aí eu deixo a pergunta para vocês: o que é identidade? Como eu me vejo nessa identidade? Como eu me enxergo na sociedade que eu vivo? Quem são esses afetos ou esses amigos ou essa sociedade da qual eu escolhi participar e daquelas que eu não escolhi, mas estou nela? Emendando sobre isso, a gente começa a falar sobre diversidade cultural. A diversidade cultural é a soma de várias manifestações que acontecem não só na nossa comunidade, no nosso bairro,
na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil, mas acontece no planeta. Então, diversidade é tudo aquilo que tem manifestações, diversidade cultural, né? Que tem manifestações através de pessoas, culturas, maneiras de fazer, jeitos de fazer coisas diferentes em todos os lugares. Como elementos representativos, nós conhecemos vários que podemos citar e dar exemplo. As tradições orais, a transmissão pela oralidade, a culinária, a dança, os festejos, não sei, futebol, talvez, as cantigas, as folias de reis, outras tantas coisas que pensamos em diversidade. Quando pensamos diversidade cultural, são as representações culturais que existem pelo planeta. Mas eu pergunto para você, o que é cultura? Porque diversidade cultural tem a ver com cultura. Então, cultura, a gente precisa entender um pouquinho antes de entender diversidade cultural. Então, a cultura é a soma, através de memórias, transmissões orais, e inúmeras maneiras de repassar ou transmitir essas manifestações culturais. Por exemplo, a maneira como fazemos a comida, culinária, a maneira como lidamos com os nossos idosos, a maneira como cantamos, as nossas cantigas, os nossos festejos, as nossas festas. Festejos, me lembrou muito os festejos da época de São Pedro, na época de Santo Antônio, festas de São João, de Natal, festejos de Páscoa, são festejos. Isso pelo Brasil e pelo mundo. Então, cultura é tudo aquilo que a gente vive, transmite e recebe a partir da convivência com outros. Então, não existe cultura sem ser humano. O ser humano é a base da cultura. Quando se fala assim, diversidade cultural, ok. Então, é diversidade de possibilidades dentro de uma comunidade, de uma nação, de um planeta, de culturas diferentes, executada por pessoas diferentes. Falaremos nesse momento sobre patrimônio cultural. Então, se a gente já entendeu um pouquinho do que a cultura é feita por seres humanos, por nós, pelas nossas vivências, a gente vai começar a entender um pouquinho sobre o que é patrimônio cultural. Se a gente já entendeu que cultura, ela vem
né, desses manifestos, dessas necessidades que a gente tem em preservar ou não, em transmitir. O patrimônio cultural, vamos separar as palavras, patrimônio é tudo aquilo que eu pretendo preservar. Todo mundo já escutou assim por aí na internet e tudo mais, meu patrimônio, fazendo referência àquilo que ele construiu, os prédios. Não é o nosso caso. Então, patrimônio cultural são todas as manifestações que nós, como seres humanos, seres viventes deste planeta Terra, entendemos que é importante preservar. Pergunto para você, se você olhar no entorno da sua comunidade ou antes da sua família, o que você gostaria de preservar? O que você gostaria de guardar, às vezes numa caixinha, às vezes num baú, ou numa caixa maior, ou às vezes ela não cabe em caixa nenhuma. Mas eu guardo a maneira como a minha mãe fazia pão. Eu guardo a maneira que a minha avó fazia um macarrão. Patrimônio cultural não obrigatoriamente é algo físico, palpável. E a gente vai entender um pouquinho o que cada patrimônio que a gente tem hoje oficial explica, nos traz, nos convoca se preservar ou não. O que é para mim patrimônio cultural e o que é para você patrimônio cultural. Então nós vamos ver mais detalhado ao longo dos módulos sobre esses patrimônios, como são, como identificá-los, entender um pouquinho de cada um deles. Tudo bem? O que é patrimônio? É tudo aquilo, bens, imóveis, móveis, que tem alguma relevância para pessoas ou comunidades. Então eu vou começar com uma frase que diz assim: pode ser considerado como patrimônio todo objeto ou conjunto, material ou imaterial, reconhecido e apropriado coletivamente por seu valor de testemunho e de memória histórica, e deve ser protegido, conservado e valorizado. A partir disso, entendemos que patrimônio, ele engloba outras tantas coisas. Engloba maneiras de fazer, engloba igrejas, monumentos, praças, ruínas. Então, é um conjunto de bens materiais ou imateriais. Então, a gente vai conseguir entender um pouquinho sobre cada um deles. Veremos um pouco desses conceitos sobre patrimônio. Quem diz que é, quem conserva, quem toma conta, né? Por que a igreja tal é patrimônio e a outra não é? Quem escolhe o que é patrimônio ou não? Então, espero vocês na próxima aula e até lá!